Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Você pode nos assistir pelo canal 6.1, mas também pelas lives do Correio que você pode escolher no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio nós recebemos o juiz Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Boa tarde, Carlos Alexandre, e parabenizar pelo Dia do Repórter. Opa, muito obrigado. É uma luta todos os dias, né? É isso aí. Não só nossa, mas acho que a gente merece. Essencial para a nossa sociedade. Exato, eu acho que sem nenhum cabotinismo, eu acho que a gente merece. Doutor Eduardo, Eduardo André, eu queria começar a nossa conversa com um assunto que a JUF entende da maior importância, que é a questão dos peritos vinculados ao INSS, né? A questão do INSS. Como é que está essa questão? Isso, inclusive, tem desdobramentos no Congresso, não é isso? Como é que a JUF está vendo isso? Assim, o segurado, quando vai pedir um benefício por incapacidade, que seria um auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade, ele pede uma perícia, né, pede o benefício, é marcada uma perícia, e se esse benefício for indeferido, ele vai entrar com uma ação judicial. Ao entrar com uma ação judicial, o juiz nomeia um perito da sua confiança, né? E aí vai julgar o processo com base nessa perícia e também com base nos outros documentos, nas outras provas. O governo federal, nos últimos 2 anos, até setembro de 2021, de 2019 a 2021, ele custeou essas perícias judiciais, que são no valor de R$200, né? Custeou essas perícias. Tabelado. Tabelado, o valor é esse. E aí, só que acabou esse prazo. Em setembro de 2019 acabou esse prazo. E desde então a gente não tem mais como pagar essas perícias judiciais. Né? A Justiça Federal não tem esse orçamento, o governo federal está irredutível nesse pagamento, né? E nós temos 2 projetos. Um que foi aprovado na Câmara, que previa a antecipação da perícia pelo segurado, de quem ganhava acima de 3 salários mínimos. Ele pagaria e se ele ganhasse no final, ia devolvido a ele esses R$200. Esse projeto parou no Senado. No Senado ele não avançou. Certo. Foi aprovado na Câmara. Agora, o Senado aprovou um projeto, 4991, no sentido do governo custear por mais 2 anos essas perícias sem nenhuma despesa para o segurado, para nenhum tipo de segurado. Foi aprovado no Senado e agora foi para a Câmara. Quer dizer, então a gente tem um projeto aprovado na Câmara e um aprovado no Senado. Mas isso muito nos preocupa, porque a gente já tem mais de 100 mil perícias sem pagamento, e outras que deixaram de ser marcadas. Então, assim, num momento de crise econômica decorrente da pandemia, né, da crise sanitária, as pessoas precisando de benefícios por incapacidade, é interessante a pessoa perde. O senhor ter comentado que havia uma solução que ela durou de 2017 até 2019. 2019 a 2021, perdão. 2021. 2019 a 2021. Ou seja, no meio disso entrou uma pandemia. Exatamente. Quer dizer, que o cenário ficou ainda mais complicado. Exatamente. Então, assim, e a questão é formal, né? A questão de troca o valor do executivo para o judiciário. O próprio executivo reconhece que é importante, essas perícias são essenciais. Só que ele quer que saia do orçamento judiciário que não tem orçamento, por causa da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Então, na verdade, os segurados estão sendo prejudicados, né, numa formalização de orçamento. Então, isso muito nos preocupa. E esses peritos, eles são nomeados pelos juízes, eles não são funcionários da Justiça Federal. Então, se eles ficam um ano sem receber, como já aconteceu lá em 2018, eles vão procurar, vão voltar para os seus consultórios. E aí, quando voltar a pagar, não tem. E é um problema, como. né, doutor Eduardo André, é que o público, o cidadão, para ele, se existe um problema com um perito, ele, em primeiro lugar, ele vincula a Justiça Federal, porque ele não tem obrigação de saber que aquele perito é ou deixa de ser servidor, né, do Poder Judiciário, e fica-se uma grande confusão. Quer dizer, o INSS, já por outras questões, já tem uma série de problemas, também filas acumuladas, uma série de serviços pendentes. Quer dizer, então é uma questão que não adianta, precisa ser resolvido, não adianta jogar debaixo do tapete. Né? Não, exatamente. E os juizados especiais federais, eles se caracterizaram por serem rápidos, por dar efetividade. O direito previdenciário, nos últimos 20 anos, depois dos juizados especiais federais, ele efetivamente virou um direito rápido. As pessoas
pessoas são atendidas no benefício por incapacidade. Quando você fica um ano sem pagar perícia, não marcando perícia, você quebra isso. Senhora. E são pessoas que estão precisando, né? A justiça não inventa benefício, a pessoa está precisando. O INSS tem seus critérios e muitas vezes o juiz tem diferente. Então, essa é uma questão que preocupa muita gente. E esse problema afeta particularmente os mais necessitados, né? Nas cidades menores. Sem dúvida. É muito difícil você ter perito no interior. Quer dizer, então, para você reformular um quadro desse, você vai demorar mais tempo. Então, ficar sem pagar, o médico vai ter que viver, né? O médico vai ter que... Ele não é, como eu disse, ele não é servidor da justiça, ele ganha conforme a perícia que ele faz. Se não está pagando, não está fazendo perícia, ele vai procurar outra coisa. Exato, ele vai fazer outras atividades, atrás de outras atividades remuneradas. E o segurado do INSS ele fica descoberto, fica desprotegido. É triste. Tem um outro ponto que é importante também, que a JUF, ela se esforça muito, está muito atenta a isso, que é a questão do combate à corrupção, também com desdobramentos no Congresso. Como é que está isso lá? Após a Operação Lava Jato, ela continua, né? Mas assim, após todo aquele destaque, foi difícil o nosso trabalho no Congresso. Nós sofremos muitos ataques, né? Assim, a lei de abuso de autoridade, as medidas contra a corrupção que foram meio desvirtuadas. Mas nós conseguimos trabalhar, o diálogo foi retomado, assim, a gente tem essa preocupação, porque o combate à corrupção não pode se perder. A gente acha que sempre tem que ter, a gente sempre pode melhorar, sempre pode evoluir, mas a gente não pode perder o combate à corrupção. A Operação Lava Jato, ela trouxe um legado muito bom para o país, né? Uma preocupação muito grande das autoridades com a transparência, com o maior cuidado com o gasto público, né? Eu não falo não só de corrupção obviamente que tem que ser sempre punido, mas a questão de um maior cuidado mesmo, de gastar melhor, né? De saber gastar. Então isso é uma preocupação nossa, né? Que tem que ser uma vigilância nossa. É importante o senhor mencionar isso, porque veja, existe uma série de movimentos contrários à Lava Jato, tanto do ponto de vista políticos, da campanha eleitoral, que afetam diretamente um ex-juiz federal, que no caso é o Sérgio Moro. Então, há uma série de críticas, mas existem também movimentos, digamos assim, institucionais. Quer dizer, no Congresso, você ouve a aprovação da lei que chamam de impunidade administrativa, quer dizer, que é claramente um movimento contrário ao que, digamos assim, prega a Lava Jato, que é a correção e tudo mais. Como é que a JUF se coloca com esses movimentos? A gente discorda dessas medidas legais com vistas a diminuir a transparência. A gente discordou da lei de abuso de autoridade, que na verdade procura inibir que o juiz ou promotor vá investigar, vá julgar algum processo desse. A lei de improbidade, a gente discordou muito das mudanças. Você praticamente vai gerar uma impunidade mesmo, praticamente você vai... o mau administrador vai ter maior chance de continuar a agir. Então, a gente realmente é contrário a todas essas mudanças. Né? Quanto à questão da Lava Jato, quanto à questão de candidatura, a JUF é contrária a qualquer juiz na política. A JUF, historicamente, jamais apoia juiz na política. No caso do Sérgio Moro, ex-juiz, ele é um ex-juiz. Ele Você está falando de quarentena, então? Seria isso? Ou não, já existe, né? A pessoa tem que ficar 6 meses sem se candidatar. Ela tem que ficar 4 anos. Eu acho que um prazo muito grande também não faz sentido. Sim. Mas a JUF é contra, assim, já se debateu se os juízes deveriam participar da política ou não, nós somos completamente contrários, não é a nossa função. Né? Quem quiser fazer, que faça como o ex-colega, se exonere e vá fazer a sua carreira. Porque nós não concordamos com os juízes na política, é uma postura nossa, é uma inversão total, é um desgaste muito grande, porque a justiça está ligada à imparcialidade. Né? Então, se a gente pensar em juízes na política, a gente não é interessante. Muito bem. Então, tirando um pouco a questão do Sérgio Moro, despersonalizando o debate, quer dizer, existe a questão da Lava Jato em si. E há um problema ali, porque houve uma série de decisões que foram tomadas pelo juiz federal, no caso o Moro, que foram referendadas por instâncias superiores e chegou a um determinado momento, quando no Supremo, houve uma mudança de entendimento, avaliaram que uma parte significativa daquele trabalho seria inválida, envolvendo um réu que a gente sabe que tem uma grande importância política, pode até se discordar, existe uma série de críticas muito concretas em relação a ele, mas o fato é que é um personagem muito relevante. E agora se faz a grande questão, ou seja, a Lava Jato não serviu para nada, o réu, as investigações estavam equivocadas, não havia dolo. O que aconteceu? Qual é a leitura que se faz nesse momento? Sim. Nós defendemos o legado do Lava Jato. Assim, os acordos de leniência, as devoluções de valores por pessoas físicas, isso nunca pode ser apagado.
Aquilo foi assustador. Pessoas físicas devolvendo 100, 150, 300 milhões de reais. Isso não pode se perder. Eu, como presidente da Associação de Juízes, eu sempre defendo a independência judicial. Então, a mudança de entendimento do Supremo eu vou defender com base que é uma decisão fundamentada. Eu não vou criticar pessoalmente, mas o legado da Lava Jato não pode se perder. Eu digo isso. Assim, eu acho que a gente pode, assim, por mais que tenham críticas, tenham ataques que a gente vê, né, noticiado, até por parte, no caso do Supremo Tribunal Federal, mas o legado não pode se perder. Os acordos de leniência realizados, os valores devolvidos, isso mostra um acerto da operação, de como o Brasil precisava de medidas nesse sentido. Eu acho precisa, que né? Precisa, isso não pode se perder. Quer dizer, e eu vejo, é lógico que a gente só pode escrever a história 10 anos depois, né? Que a gente ainda está no meio dela. Mas a gente percebe o maior cuidado das autoridades com a transparência, com os gastos públicos. Eu acho que a própria imprensa cresceu muito nessa avaliação, nessa fiscalização. Então, assim, a Lava Jato, ela trouxe muitos benefícios para o país. O legado dela é imenso. Eu digo isso, e é importante só mencionar isso pelo seguinte, porque casos de corrupção, envolvendo corrupção, eles vão ser direcionados a um juiz federal. É um juiz federal que vai lidar. Exatamente. É uma matéria, digamos assim, da maior importância clássica, digamos assim, no trabalho de um juiz federal. E no caso específico do ex-presidente Lula, todo o processo foi remetido para um juiz federal daqui de Brasília, daqui do Distrito Federal. Né? Quer dizer, então o problema está aí. Então não adianta querer virar a página, porque né, já houve todo um trabalho de instrução que aí está se avaliando se recomeça toda a instrução ou se parte passa a ser reconsiderada. Quer dizer, é um problema concreto que está aí. Exato. E a gente não pode perder isso, né? Assim, a gente sabe as soluções como vão tendo, assim, não pode... A gente tem muito medo da questão da impunidade, do recado que passa, né? Da questão eleitoral que entra também. Mas, assim, o legado da Lava Jato a JUF sempre vai defender. Eu acho que o Brasil não é o mesmo depois da Lava Jato. Acho que a gente percebe essa preocupação. E volto a frisar, os acordos de leniência, os valores devolvidos por pessoas físicas, isso não pode se perder. Isso aí, sempre quando a gente pensar e falar mal da Lava Jato, tem que falar, olha, isso aí. Ainda então, em relação à questão da Lava Jato, vou pegando o que aconteceu lá, o que foi relatado, as principais críticas que se fazem em relação a isso, queria saber também o seu ponto de vista, não só da conduta, digamos assim, do ex-juiz Sérgio Moro, que já abordamos aqui, mas também de outras questões polêmicas, como, por exemplo, a relação entre o juiz federal e integrantes do Ministério Público. Como é que o senhor avalia isso? É normal, não é normal? Precisa ter uma certa regulamentação? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, assim, quanto ao trabalho do ex-colega como juiz, na minha visão, foi irretocável. Sempre foi um juiz que sempre fundamentou suas decisões, sempre deu as decisões sérias, céleres. Então, assim, não há o que falar na visão. Não o conheço pessoalmente, falei poucas vezes, mas o trabalho dele nas decisões, no trabalho em si foi. Essa relação Ministério Público e juiz, nessas operações, você tem que tomar muito cuidado, troca de informações e tudo. Mas não é algo pernicioso. A gente não vê ali nada anormal de você conversar com o procurador da República. Assim. Você pode conversar, você não pode falar em provas, essas coisas você tem que tomar cuidado. Agora, esse diálogo entre as carreiras, por exemplo, eu sou juiz previdenciário, eu converso com o procurador do INSS. Quando você tem uma demanda imensa de ações no mesmo sentido, você tem que falar, olha, a coisa está indo para um caminho, assim, não que eu vá me meter na defesa da autarquia, mas você tem que ver como assim, você tem que saber o que a parte pretende, e aí envolve o interesse público e o teu trabalho em si. Quer dizer, então assim, a gente já entende as críticas, né? Fica uma coisa muito, a mensagem como um todo pode chocar, mas é uma coisa corriqueira do trabalho. Você não pode definir prova, obviamente. Você não pode definir prova. Eu quero que você ouça tal. Isso aí, eu por exemplo, ninguém faz. Mas você tem que tomar... se deu uma dimensão que a gente discorda. E assim, a questão, né, doutor Eduardo, é que olhando-se o desdobramento disso, quer dizer, você vê um ex-juiz que, por uma série de circunstâncias, de razões, escolheu seguir a carreira política, ou seja, continuou defendendo na política, digamos assim, a conduta dele enquanto juiz, e também o integrante do Ministério Público, o procurador, passou também, escolheu a carreira política,
no mesmo partido, quer dizer, e eles fala-se até na formação de uma bancada de anticorrupção, quer dizer, politizando realmente o combate à corrupção. Quer dizer, isso complica ainda mais, né, o debate. Vai ter um desgaste, é por isso que a associação ela faz questão, a JUF sempre faz questão de não apoiar seus magistrados na política. Essa vai ser a conduta, então, para as eleições. Essa sempre foi, isso aí sempre foi. Isso aí é uma coisa que não é a minha gestão que está criando. A gente sempre foi contra juiz na política, né, porque a gente sabe, assim, lógico que o colega pode se exonerar, como ele fez, e concorrer. Mas não usar o uso da magistratura na política a gente não concorda. Então a gente nunca apoiou. Já teve a ideia de que os juízes poderiam concorrer, como alguns servidores podem concorrer e depois voltar. A gente nunca apoiou isso. A gente nunca apoiou esse tipo de medida, exatamente por esse desgaste que traz. Porque o desgaste fica para a carreira, né, Carlos? Assim, para a pessoa que escolhe o caminho e tal. No caso, não que se exonerou, mas o desgaste fica para a carreira. Então a gente tem uma preocupação. E não existe só o caso do Moro, por exemplo. Nós temos outros juízes também que escolheram a carreira política e que estão em situação muito delicada. Tem o Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, e tem o Bretas também. Quer dizer, ele ainda não ingressou na política, tem alguns movimentos, mas também há uma série de críticas à conduta dele. Né? Então... são cuidados assim, que o juiz tem que ter, que a gente tem que aprender. Né? Assim, a gente, obviamente, que sempre defende o trabalho do juiz, a independência judicial, mas são processos de muita complexidade, né, de muito destaque. Então, o juiz acaba sendo atacado pessoalmente. Isso é uma coisa também que o Brasil tem que evoluir. O juiz pode ser atacado, criticado. Né? As decisões dele podem ser criticadas. Elas são passíveis de recurso. Né? Até há pouco tempo atrás, a gente teve ataques a ministro do Supremo Tribunal Federal, ataques pessoais. E não as decisões. A decisão pode ser criticada. Uma figura pública é condenada, ela pode criticar a decisão, ela pode impugnar via recurso, mas atacar a pessoa do juiz a gente discorda. A gente acha que a Operação Lava Jato inaugurou isso, o ataque pessoal ao juiz, que ficou consagrado com os ataques ao ministro Supremo, quer dizer, que a gente teve até o ano passado, ainda bem que nós passamos dessa fase. Política, né? Exatamente. Política, então, assim, isso não é bom para o país. E aí eu falo como presidente da associação, porque o ministro Supremo, ministro do STJ, quer queira, quer não, tem uma proteção, tem toda uma estrutura. Mas a gente tem que pensar naquele juiz que está no interior, né? Que assim, que dá uma decisão numa improbidade de um prefeito, e assim, ele tem que estar inseguro do gosto pessoal dele, da vida pessoal dele ser atacada. Não, vamos atacar a decisão dele, vamos impugnar a decisão dele. Então, essa foi uma prática muito, muito perigosa para o país, esse ataque pessoal aos juízes. Né? Então, assim, a gente sente críticas para o meu colega do Rio de Janeiro, pelo jeito, pela exposição dele em rede social. Poxa, se isso... Isso é de cada um, né? Quer dizer, eu não sei se eu faria ou se outro faria igual, faria mais, mas a gente tem que perder isso. Para o bem do país, para o bem da democracia, a gente tem que parar com esse ataque pessoal ao juiz. Pode continuar. Então, são essas questões, porque assim, quando começou na Lava Jato, a gente teve essa preocupação. Quando chegou aos ministros Supremos, o Brasil todo se assustou com essa questão, que a gente já tinha advertido lá atrás. Não, e veja, a questão, ela não ficou no passado, ela está aqui. Exatamente. Agora, ontem, por exemplo, os 3 ministros do Supremo, na reunião de transição do TSE, falaram em questões muito preocupantes. O ministro Fachin falando de populismo autoritário, quer dizer, que reiterou a preocupação em defesa da democracia, quer dizer, são reações muito veementes por conta da força dos ataques, quer dizer, é uma situação grave. Exatamente, isso a gente tem que combater. O judiciário todo, e aí as associações, obviamente, que são a ponta disso, né, não podem permitir ataques pessoais a juízes. Não importa se é o ministro do Supremo ou o juiz do interior, quer dizer, todas as decisões judiciais cabem recursos. Né? A gente tem que evoluir como sociedade. Então, o juiz me deu a decisão contrária, eu vou recorrer dela. Eu não vou dizer que ele é isso é aquilo, por isso que ele me deu a decisão. Porque a decisão dele está fundamentada. E curioso, porque nos últimos anos, antes da Lava Jato e de tudo mais, falava-se muito em ataques a juízes, mas por conta do crime organizado, né? Exatamente. Quer dizer, a juíza do Rio de Janeiro, a doutora Scioli, quer dizer, que uma coisa assustadora, remete, por exemplo, ao que acontecia na Itália, com a máfia italiana, quer dizer, juízes ameaçados também, e de repente passou no meio político de Brasília, passou-se meio que ser moda, você atacar o judiciário, falar livremente, com a ideia, a justificativa de liberdade, tem a liberdade como se o juiz fizesse parte da política. Né? O juiz não faz parte, ele julga questões políticas, porque o Supremo Tribunal Federal, as questões chegam. O judiciário é inerte. Tem desdobramentos. Né? O judiciário é inerte, a ação entra, o judiciário vai julgar. Mas o juiz
em regra, ele não é político. Ele é um agente político, mas o juiz em si, a pessoa dele não é política. Então, assim, ele é atacado como se político fosse. Isso é assustador, né? É terrível. Né? Então, é uma coisa, é uma prática que a gente tem que mudar para frente. Isso tem que evoluir. Falando em evolução, tem um outro tema que é importante também, que a JUF, ela também se posiciona de uma maneira muito clara, que é em relação à desigualdade de gênero e à valorização da presença das mulheres no judiciário. O que a JUF está fazendo nesse sentido? A gente tem uma comissão muito atuante, que é a Comissão AJUF Mulheres, que debate todos esses temas, né, da mulher no judiciário, né, da questão da proteção à lactante, da questão do gênero, da questão da diferença das mulheres no judiciário, dos cargos que ocupam. São debates muito interessantes. Né? Então, assim, a gente... essa comissão ela é muito forte dentro da JUF, ela se impôs, né? E é muito bom a gente poder ver o trabalho delas, mulheres e homens, não são só mulheres, né? Porque é importante, até hoje, por exemplo, que é a posse do novo presidente do TST, está substituindo a primeira mulher que presidiu o TST, então, assim, é uma questão importante. Né? Então a gente precisa debater, são debates interessantes, a sociedade mudou muito, né? A pandemia mudou muita coisa, né? E as mulheres ainda têm em regra, elas ainda têm um trabalho doméstico muito maior que os homens, então assim, como é que vocês interessante esse avaliam debate. Essa proposta de paridade, de 50% homens, 50% mulheres, nos tribunais, de haver uma regra nesse sentido? É possível fazer isso ou é muito complicado? Eu não vejo como fazer isso, porque a promoção é por antiguidade e merecimento e você não pode, não teria, os colegas que estão concorrendo, que são homens, também não são responsáveis por essa desigualdade, né? Então assim, tem que ser mas é uma cultura que tem que se debater, Eu vou pedir uma licencinha para o senhor, um minutinho, a gente volta para falar sobre ótimo. isso, questão de gênero e outros assuntos mais, tá? Tá ótimo. Me dá um minuto, a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje o juiz Eduardo André Brandão, presidente da AJUF. A gente volta já já.
volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o juiz Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Eduardo, tem um outro assunto também que, evidentemente, com desdobramentos no Congresso, muito bate-boca, muita confusão, etc., que envolve a questão dos servidores públicos, né? E aí a gente entra num ponto que é qual é, só para relembrar aqui o nosso telespectador. O governo o presidente defendeu um aumento para os policiais federais, houve uma reação enorme das outras categorias de servidores, não só do executivo, mas dos outros poderes também. E aí isso também afeta os juízes federais. Como é que a AJUF está enxergando esse debate? Em primeiro lugar, a gente não é contra o aumento de nenhuma carreira, né? Assim, a gente acha que todos os servidores públicos têm direito à revisão anual do subsídio, que nada mais é que o dissídio coletivo das carreiras particulares, né? Então, em tese, tem a correção da inflação todo ano. Ocorre que nós, juízes federais, né, e os membros do judiciário, nos últimos 16 anos, tivemos 6 revisões anuais apenas. 6? Em 16 anos? Em 16 anos. Então, nós estamos com 10 anos de defasagem, algo que alcança 50%. Né? Então, nós entendemos que isso tem que também ser colocado para nós, tem que ser rediscutido o sentido de carreira, porque os juízes federais, a Justiça Federal como um todo, está perdendo quadros. Então, a gente tem juiz indo para a advocacia privada, outros Ministério Público, muitas pessoas que passam no concurso de juiz para a política, muitas pessoas que passam no concurso para juiz passam para o concurso do Ministério Público e vão ao Ministério Público. Quer dizer, assim, nós já temos outras carreiras todas querendo se igualar aos ministros supremos em matéria remuneratória, quer dizer, isso está havendo uma completa inversão do que se pretende como serviço público. O teto é o ministro supremo, e aí você vai escalonando para todas as carreiras. Quando todas começam a chegar no ministro supremo, que alguma coisa está errada. Então, assim, essa falta de discussão no Congresso Nacional desses projetos anuais de revisão ou de subsídios tem que ser revista. A revisão anual está o serviço público tem que ser valorizado. A pandemia veio mostrar isso. A justiça não parou, o serviço de saúde não pararam. Quer dizer, então a gente tem esse debate tem que ser um pouco mais maduro. Tem que ser a pessoa tem que entender que o servidor público, não está entendendo, o momento está difícil, não é isso. É que são muitos anos de defasagem. Então, essa questão tem que ser tratada. Tem que ser tratada de uma forma bem clara. Né? E uma coisa que o senhor já estava mencionando no outro bloco também, é preciso tratar a questão com um pouco mais de maturidade também, né? Porque é preciso considerar o conjunto da coisa, como o senhor está colocando aqui, porque se cada um ficar pensando apenas no seu e na preferência de tal ou tal político, por exemplo, o presidente, ele não esconde isso de ninguém, ele sinalizou que queria dar um aumento ao policial federal, porque a Polícia Federal constitui, muitos policiais federais constitui a base eleitoral dele, quer dizer, então, e a gente sabe que não é exatamente isso o melhor critério para você falar de uma questão tão complexa como a defasagem salarial dos servidores públicos. O que eu acho que é importante, Carlos, nesse momento, até de ano eleitoral, é a sociedade refletir sobre isso. O servidor público é um trabalhador que fez um concurso. Tudo bem, ele tem estabilidade, a gente sabe das agruras da iniciativa privada, mas ele tem direito à revisão anual de vencimentos. Como qualquer carreira, qualquer dissídio, qualquer profissão particular tem, privada tem, perdão. Então, assim, quando você fica, como eu dei o caso dos membros do judiciário, em 16 anos, só 6 revisões, alguma coisa está errada. Isso tem que ser encarado, tem que ser debatido. A gente não pode simplesmente jogar isso para debaixo do tapete porque a gente acha que o juiz é elite do serviço público, que o juiz é isso, o juiz é aquilo. Não. O juiz também tem as suas contas. Tudo vai pela inflação, tudo corrige e está tendo essa defasagem. Então, o que a gente espera sempre é esse debate maduro. Fala, olha, a associação está pedindo, o projeto foi enviado para o Congresso, porque tem que ser feito. Não dá para deixar de fazer. Não, e como você falou, né? Quer dizer, é uma questão de valorização da carreira. Porque, como você disse, se a carreira não é valorizada, passa a haver um êxodo, né? Uma erosão de profissionais. Eu tenho concurso na minha região, que eu sou do Rio de Janeiro, em que os 2 primeiros colocados tomaram posse no Ministério Público. Tomaram posse como magistrados. Quer dizer, então, assim, eu tenho caso de juiz que virou advogado. Não é um, são vários que estão indo para a advocacia. Outros passaram a trabalhar em outros ramos da iniciativa privada. Isso não é bom. Você desperdiçar toda a experiência que a pessoa teve porque a remuneração não vale a pena. Né? Isso, de certa forma, tem a ver com uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, que é a qualificação do profissional, a importância de você ter juízes, magistrados
qualificados no Poder Judiciário. Isso tem a ver com a elevação da idade que foi aprovada ontem na Câmara, de 65 para 70 anos. Uma das razões é exatamente para que você aproveite o conhecimento que foi acumulado de magistrados que estão há anos, né, nas instituições. Como é que a JUF vê isso? Aprova? Não, na verdade é o seguinte, quando veio a PEC 80, a chamada PEC da Bengala, que aumentou de 70 para 75 anos, a idade mínima, máxima, para se entrar no Tribunal Superior era de 65. Exato. Então agora, na verdade, houve uma adequação lógica. Que era 65 para 70, agora foi 70 para 75, né? Quer dizer, porque a pessoa tem que ter 5 anos no cargo para poder se aposentar com a remuneração e tal. Então, assim, na verdade, a gente vê como uma adequação lógica, não é uma... Não chega a ser um debate, não chega a ser uma coisa que nos aflige, porque antes só precisava de 5 anos, passou a precisar de 10. Agora voltou a ser 5 anos por causa da PEC 80, que aumentou para 75 anos a idade, a aposentadoria compulsória dos ministros, né? E depois de todos os servidores com a Lei Complementar 152. Então, na verdade, a gente vê como uma adequação lógica, uma adequação que viria mesmo. O senhor acha positivo, então? Positivo, eu acho que é lógico, eu acho que até assim, eu não vou nem entrar no positivo, acho que é até positivo também, mas é uma adequação lógica da lei que mudou, da emenda que mudou lá atrás. Então foi é importante isso, porque no caso do Supremo, por exemplo, você tem 2 ministros que estão se aposentando ano que vem, aliás, 2023, perdão. E há toda uma questão política também envolvendo isso que, enfim, não seria o ideal haver esse tipo de debate, mas são questões importantes também, né? É verdade, sempre que eu tiver, quando houve a PEC de aumentar para 70 para 75, houve muita crítica. Quem está criticando agora de 65 para 70 são as mesmas pessoas, quer dizer. Mas, sendo bem sincero, a PEC 80, que aumentou para 75, ela não trouxe malefícios. A gente vê que com o tempo, na verdade, trouxe mais experiência, debates até aprimorados, então a gente não tem o que falar. É lógico que como carreira ela anda mais se reduzir com 70, mas a gente não tem o que falar dos ministros que ficaram até os 75, assim, pelo contrário, a experiência aumentou ainda mais, então foi interessante. Mas então a gente vê dessa forma, não vê como uma crítica. Muito bem. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Cadastro. Eu agradeço a oportunidade e contem sempre com a JUF. Tá certo. Eu queria, antes de encerrar o programa, só uma última pergunta, então. Para esse ano de 2022, qual vai ser o ponto mais importante da JUF? Qual vai ser a prioridade de vocês? De tudo que a gente falou. Eu acho que assim, o trabalho remoto, né, na Justiça, o trabalho da pandemia, que teve um excelente resultado, vai continuar. Esse atendimento eficiente da Justiça, de como isso vai ser regulamentado, como isso vai ser encarado. Quer dizer, vocês entendem que ganhou mais eficiência, a prestação do serviço da Justiça. Ganhou. Essa valorização da carreira é o tema do momento, a gente não pode passar disso, por mais desgaste que a gente tenha com o público. Mas às vezes em ano eleitoral, porque não pode, né, aprovar mas a gente quer o debate, a gente quer o debate para o ano que vem seja resolvido no máximo, mas que a gente quer logo uma solução, porque isso tem que ser debatido. Não pode, o Brasil não pode mais esperar, a inflação muito alta. Assim, e é uma carreira como... É uma carreira, entendeu? Então a gente não pode deixar de ser. Então eu acho que assim, destacar o trabalho da pandemia, que foi muito bem feito pelos colegas, eu agradeço a todos eles. É muito fácil ser presidente da JUF nesse período, porque apesar de toda essa crise humanitária, sanitária, mas os meus colegas deram um exemplo de compromisso com o serviço público, com a população, com a sociedade, sendo mais rápidos, tendo uma produtividade maior. Então assim, eu acho que esse é o grande assunto de 2022. Perfeito. Muito bem. Tá bom? Eu que agradeço. Espero que o senhor volte mais vezes aqui no programa. Só chamar. Muito obrigado, Alexandre. Grande abraço. CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.